Boa tarde, meu nome é Marcela Elisa Fontana e eu vou apresentar a palestra intitulada Operações de Armazenagem, Teoria e Prática. Bom, essa palestra ela tem como origem o livro que eu acabei de publicar pela editora da UFPE. Então, eu vou passar aqui rapidamente alguns conceitos que estão incluídos no livro. E para quem quiser mais detalhes, pode entrar em contato diretamente comigo, aqui pelas minhas plataformas, e-mail ou Instagram. Ou então pode aqui já pegar o link do livro e obter mais informações sobre o assunto. Bom, basicamente o livro está centrado em 4 decisões que são as mais fundamentais para qualquer gestor de um armazém. Como armazém aqui, eu também estou querendo dizer o centro de distribuição, que existe uma semelhança muito grande. A diferença fundamental é que os armazéns estão ligados diretamente a uma linha de produção ou para supri-las, né, através das matérias-primas e produtos em processo, como também para os produtos acabados. Então, o armazém ele é dito como um dos setores dentro de uma empresa industrial. Já o centro de distribuição, ele é como se fosse uma outra unidade, né? Então, tem um outro CNPJ e normalmente está localizado separado ao processo produtivo em si, tá? Os armazéns, eles também podem receber, os centros de distribuição também podem receber de diferentes origens, diferente do armazém que tem como origem aquela linha de produção, tá? Bom, então dentro de um armazém ou também de um centro de distribuição, nós temos 4 decisões mais importantes, que são design e dimensionamento desse layout, as políticas de separação de pedidos. Na verdade, aqui a gente vai falar sobre manuseio de materiais, porém, dentro de manuseio de materiais, o manuseio mais importante é a separação de pedidos. E entende-se que à medida que você otimiza e melhora a separação de pedidos, automaticamente você está melhorando o manuseio como um todo. Só que quando você foca na separação de pedidos, você está focando também no seu cliente, que é muito importante para qualquer empresa. Também as políticas de roteamento e as políticas de atribuição de locais de armazenamento. E nesse caso, é o layout das mercadorias. Bom, então como eu estava já adiantando, alguns conceitos básicos são importantes que a gente tenha antes da gente iniciar todas aquelas problemáticas que eu acabei de falar. Então, a primeira coisa é entender a diferença entre estocagem e armazenagem. Então, as duas são operações, porém, estocagem é a operação que está relacionada simplesmente à guarda temporária dos materiais ou produtos. Então, a armazenagem, ela já comporta várias atividades, dentre elas a estocagem. A armazenagem, ela tem como finalidade, então, fazer as principais funções, que são o manuseio dos materiais e a estocagem. E dentro dos manuseios, nós vamos ter triagens, embalagens, reembalagens, paletização, despaletizações, padronizações, gestão de estoque, recuperação dos produtos que estão armazenados, estocados, estocagem, expedição, enfim. Todas as atividades que são feitas dentro do espaço físico do armazém ou do centro de distribuição é armazenagem, são operações de armazenagem. Já a estocagem é a guarda temporária desses materiais, tá? Embora que na literatura muitas vezes elas são ditas como sinônimos. A diferença entre armazém e centro de distribuição eu já comentei com vocês, né? Basicamente, a principal é um CNPJ, mas então o armazém a gente vai entender como uma dos setores dentro de uma indústria e o centro de distribuição como uma nova unidade de negócios, tá? Mas as operações internas são bastante similares, né? Logicamente que o centro de distribuição traz um pouquinho mais de complexidade à medida que eles recebem de diferentes origens, enquanto que o armazém tem apenas uma origem. Porém, em síntese, os conceitos são os mesmos. Outra questão importante da gente decidir, quando a gente fala de armazenagem, é se esse espaço físico vai ser próprio ou se vai ser terceirizado. Bom, quando a gente fala do armazém em si, que está vinculado ao processo produtivo, basicamente a gente não tem muita escolha. Esse espaço vai precisar ser próprio, com algumas raras exceções. E então a gente precisa entender muito bem esse dimensionamento para que a gente possa então ter o espaço físico necessário.
Quando a gente está com o centro de distribuição, então a gente pode optar por um armazém de terceiros. Ou seja, o que a gente fala hoje de terceirizações e que é muito comum hoje a gente repassar isso na logística chamado de operadores logísticos, tá? Os mais simples, desde transportadoras até os operadores logísticos com mais ênfase na gestão da cadeia de suprimentos, tá? Não vou entrar muito em detalhes sobre isso agora, mas também vocês podem conferir mais informações no livro ou me contactar, tá? Mas o mais importante é que a gente entenda o seguinte: a decisão de terceirizar esse centro de distribuição tem a ver com o nosso posicionamento do mercado e posicionamento da produção. Então, por exemplo, quando nós estamos localizados numa região e nós temos alguns clientes em outra região, porém o volume demandado por esses clientes, que são interessantes, que são importantes, não é grande o suficiente para justificar uma instalação de um centro de distribuição nesse momento. Então, é interessante a gente pensar numa colaboração com terceiros, né? Então, hoje existem várias empresas especializadas em transporte e toda a parte de logística da distribuição, incluindo a parte de armazenamento através de centros de distribuições. Então, isso tem sido cada vez mais utilizado, principalmente quando não se justifica o volume que nós estamos mandando para aquela região, não se justifica a gente ter uma armazenagem, um centro de distribuição próprio, tá? Nesse caso, o terceiro ele vai se responsabilizar, então, por todas as operações necessárias para atender as ordens dos clientes naquela região, certo? Isso também é muito interessante quando a gente está falando em empresas de pequeno e médio porte, né? Em que também não tem um volume que justifique uma implantação de um centro de distribuição em outras regiões, né? Então, normalmente essas empresas vão ter apenas o seu armazém ligado à produção e aí vão encaminhar esses materiais ou diretamente para os seus clientes ou então por meio de terceiros, né? Próprio transporte vai ser repassado para terceiros normalmente, tá? Isso vai depender um pouco também da distância em que a gente está falando entre, né, a produção e o seu mercado. Bom, lá no livro vocês têm mais informações sobre isso, né? Sobre essa diferença entre os armazéns próprios, terceirizados e também a opção de armazém arrendado, que basicamente é quando você não tem a propriedade daquele espaço físico, porém você trabalha com ele como sendo próprio, ou seja, eu não tenho o capital necessário para investir num espaço próprio. E aí nós podemos, então, adquirir um espaço através de um arrendo, que é similar a um aluguel, e lá a gente vai trabalhar igualmente fosse um espaço próprio, tá? Isso quando a gente não tem, então, um capital de giro inicial para que a gente possa fazer esse investimento, tá? Bom, quando a gente está projetando o nosso armazém, a gente precisa entender algumas particularidades, tá? Uma das coisas que é muito importante, principalmente em relação ao layout em si, são as características dos materiais, tá? Eu vou explicar aqui para vocês o que eu chamo de 8 e 80, tá? Ou seja, uma situação muito para um lado e uma situação muito para o outro lado, e a gente entender que na prática nós vamos ter que perceber as nuances aí em situações intermediárias. Bom, quando nós estamos com materiais de baixo giro, ou seja, que eles ficam muito tempo guardados ali, ou seja, a gente vai precisar mexer com eles com pouca frequência. O ideal é que a gente pense num armazém, num layout de armazém, que a gente maximize tanto quanto possível o espaço utilizado, tá? Isso principalmente nos armazéns ligados à produção, em que normalmente a gente tem muita restrição relacionada à disponibilidade de espaço, tá? Então, normalmente, a gente, até pela própria dimensão do terreno dessa indústria, muitas vezes a gente tem uma restrição de espaço considerável.
Então, notem nessa figura que a gente vai ter, então, aqui nós estamos com sistemas drive-thru, em que a gente vai, olha, estocar várias unidades naquele espaço, reduzindo consideravelmente a quantidade de corredores. Esse tipo de armazenagem é uma armazenagem que dificulta bastante o acesso às unidades, tá? Então, não é muito interessante quando a gente está falando de produtos com um período de validade mais curto, em que a gente pode, então, de repente, perder esses produtos aqui nesses espaços intermediários por validade. Também não é interessante quando nós trabalhamos com muitas distinção entre muitos produtos diferentes, então a gente vai acabar também tendo aqui uma certa dificuldade em separar esses produtos e também podemos ter o problema de perda de controle desses produtos aqui nesses espaços, tá? Todos os produtos que são colocados nesse sistema, quando a gente tem aqui o drive-thru, o drive-in e o drive-thru, né? O primeiro, a gente tem a entrada de um lado e a gente pode fazer a recuperação do outro lado. Isso é muito interessante porque você consegue a técnica do primeiro que entra, primeiro que sai. Nesse outro sistema aqui, como você está ele encostado a uma parede, o primeiro que entra é o último a sair, na verdade. E isso pode conferir uma certa dificuldade de manuseio, ou seja, pode acontecer da necessidade de nós manusearmos algumas embalagens aqui, alguns produtos que não são requeridos naquele momento, simplesmente para que a gente possa acessar aqueles que são requeridos naquele momento. Essa é uma movimentação que a gente diz que são movimentações desnecessárias, né? E quando a gente está falando em movimentação, acontece o seguinte, a gente sempre fala o seguinte, mexeu, sempre há um risco de estragar, né? Então, a gente pode ter problemas em causar acidentes, ter esse produto que pode cair no chão e ter avarias. Então, sempre que a gente tocou, sempre há uma probabilidade de um risco grande de ter um problema no produto. Fora que isso é um custo da minha mão de obra, um custo da utilização do meu equipamento, um custo associado ao tempo que eu estou perdendo, diminuição da nossa produtividade. Então, toda movimentação dentro do armazém que ela é dita não necessária, como assim não necessária? Porque eu estou fazendo ela para poder acessar o produto que de fato, o material que de fato eu estou interessada, tá? Então, chegou a ordem de um cliente, ele ordenou um produto X. Se eu tiver que mexer no Y para poder acessar o X, a movimentação de Y é dita desnecessária. Na verdade, na prática, ela é necessária, obviamente, mas eu deveria ter uma solução para não mexer em Y, porque isso é um custo adicional para o armazém. Contudo, por que muitas vezes a gente opta então por uma situação assim? Porque nesse caso eu tenho produtos que são poucos demandados, eles têm um giro baixo, tá? Então eu vou mexer muito pouco. Então, quando eu tiver essa dificuldade em acessar, é justificado pelo fato de eu utilizar maciçamente o espaço. Então, aqui eu estou balanceando os dois custos da utilização do espaço e da mão de obra. Então, nesse caso, a dificuldade do manuseio se justifica da forma como eu estou utilizando aquele espaço disponibilizado ali. Então, se justifica muito, especialmente quando nós temos restrição de espaços e também quando esse espaço arrendado, por exemplo, ele é muito caro, tá? Então, a gente vai optar por isso. É muito comum a utilização desse sistema para matéria-prima, porque como você tem quem puxa as necessidades da matéria-prima é o sistema de produção, né, a linha de produção, e existe um PCP, um planejamento e controle da produção associado, você consegue organizar a movimentação em relação a essa linha de produção já de maneira mais agendada, organizada. Então, facilita bastante as operações nesse sentido, tá? Bom, no outro extremo, nós temos as situações em que os produtos têm um alto giro, ou seja, eles são requeridos com muita frequência. Nesses casos, nós precisamos facilitar a movimentação, porque
a utilização menor do espaço, ela se justifica pelo fato de eu facilitar a movimentação. Porque se eu não tiver uma facilidade na movimentação, eu vou perder muito tempo. E aí isso pode significar não expedir um caminhão naquela janela temporal, naquele dia. Então, talvez isso carrete 1, 2 ou até mais dias de atraso, principalmente quando a gente está trabalhando com a integração modal com os portos, né, através de navios. Então, como navios, por exemplo, tem uma data correta que o produto precisa chegar para que a gente possa fazer a expedição. Então, qualquer atraso aqui na nossa retirada dos produtos pode acarretar um prejuízo enorme para a empresa. Então, a gente precisa priorizar a produtividade dentro do nosso armazém. Então, notem que nós vamos ter bem mais corredores. Então, a quantidade de unidades armazenadas no mesmo espaço vai ser bem menor, porque eu vou ter muitos corredores justamente para facilitar o acesso. Tá? Então, eu vou ter uma movimentação melhor, mais adequada, mais ágil, porém eu vou utilizar menos o meu espaço. Mas isso, quando a gente balanceia os custos, como eu tenho um alto giro, ou seja, um requerimento muito grande dessas unidades, eu compenso os custos com a menor utilização do espaço. Tá? É importante salientar também que hoje em dia ainda existem muitos armazéns que não utilizam esses porta-pallets. Muitas vezes utilizam apenas a disposição dos pallets no chão. Isso principalmente em armazéns sem distribuição ligados a transportadoras, que usam aquele centro apenas como um ponto de apoio para fazer o mix ou a troca de veículos para a distribuição física dentro das cidades. Então, não justifica para eles essa maior dificuldade que é a armazenagem em níveis mais altos, tá? Muitas vezes também o volume transacionados não justifica adquirir um equipamento como uma empilhadeira, que é um equipamento um pouco mais caro, tá? Contudo, a maioria das empresas de médio e grande porte, elas utilizam esse tipo de sistema, né? O sistema porta-pallet, que ele confere um bom equilíbrio entre produtividade e custo para a implementação dessa estrutura. Tá? Porém, ainda nós temos sim muitos casos de manuseios totalmente manuais, com estruturas apenas do solo, ou então, no caso de comércio eletrônico, por exemplo, estruturas de prateleiras estilo supermercado, que quando o homem, né, a mão de obra, no caso, consegue acessar manualmente sem nenhum tipo de requerimento de equipamentos mais sofisticados. Bom, e daí qualquer situação intermediária de materiais, de giro dos materiais, a gente vai ter uma situação que a gente vai ter que analisar entre essas duas opções. Então, o que acontece normalmente? Normalmente, então, os produtos que são requeridos com escalas menores ou com períodos mais espaçados, como é o caso de algumas matérias-primas, nós vamos priorizar o sistema anterior, que vai nos conferir, então, a melhor utilização desse espaço, tá? E os produtos que são mais requeridos, a gente vai priorizar um maior número de corredores para que a gente facilite. Quando eu tenho um giro muitíssimo alto, a tendência é que a gente vá transformando essa estrutura para uma estrutura automatizada. Então, a ideia vai continuar, só que eu vou priorizar uma automação dessa estrutura, o que também vai fazer com que eu utilize um pouquinho melhor o espaço, porque nos sistemas automatizados a gente consegue diminuir o tamanho desse corredor, né? Quando a gente está utilizando empilhadeiras, nós precisamos que esse corredor seja um pouco mais largo, para que a empilhadeira tenha uma folga para poder fazer as suas manobras com segurança. Porém, quando nós estamos com o sistema automatizado, esse sistema não precisa desse maior espaço para manobra, então a gente também consegue ganhar um pouco mais de espaço. Porém, é um sistema extremamente caro, que só se justifica quando nós temos um volume de unidades transacionadas alto o suficiente para pagar esse investimento.
Tá? Bom, então quando a gente está projetando o nosso layout dessa estrutura, né, do armazém, nós precisamos considerar a distribuição dos itens nos locais de armazenagem, o modo como as áreas funcionais estão dispostas, determinar a quantidade de exposição das entradas e saídas do nosso armazém e o número de corredores e suas dimensões, tá? Bom, o dimensionamento total do armazém deve ser visto como uma decisão estratégica relacionada à capacidade produtiva de médio e longo prazo. Então, quando a gente vai definir o tamanho das instalações do nosso armazém, do nosso centro de distribuição, a gente tem que entender que isso é uma decisão estratégica. Por quê? Porque é uma decisão de 20, 30, até mais anos do que isso, né? Porque envolve muita imobilização de capital para aquela instalação. Quanto mais eu tender essa instalação para uma estrutura automatizada, mais cara vai ser essa estrutura. Então, a gente precisa entender muito bem essa decisão, tá? Quando eu também defino o dimensionamento do armazém, eu automaticamente também estou definindo a localidade. Então, é um problema estratégico porque eu estou tratando tanto o problema de capacidade produtiva desse armazém, como também o problema de localização dessa distribuição, tá? Então, isso vai definir também toda a minha capacidade de atendimento à minha cadeia de suprimentos. Então, é uma decisão extremamente importante. Na prática, o que a gente vê é que muitas vezes nós temos algumas restrições que estão relacionadas muito ao próprio tamanho do terreno que a empresa tem disponível para essa construção, além de algumas outras legislações que tangem a parte de construção. Tá, mas é muito importante para esse dimensionamento a gente considerar o nosso giro de estoque, as quantidades então que nós vamos ter normalmente de espaço, considerar uma folga disso, que é a previsão de crescimento da empresa, considerar também áreas para a parte administrativa, considerar as áreas para fazer a despaletização, paletização, reembalagem, embalagem e a própria expedição, ok? O layout, então, é a localização ótima das mercadorias sobre os pallets, que pode aumentar significativamente a produtividade do armazém. Esse é um outro problema que é muito interessante para ser tratado dentro do armazém. É possível a gente conseguir uma grande economia de espaço simplesmente estudando a ótima localização, a alocação, das mercadorias sobre um pallet. Então, por exemplo, se eu tenho um pallet em que hoje estou colocando 80 unidades em cima dele, dependendo do nosso arranjo físico dessas mercadorias sobre o pallet, e se eu conseguir reorganizar essas unidades, essas mercadorias, de modo que eu consiga colocar 88 pallets, isso significa que eu vou ter um acréscimo de 10% das minhas mercadorias. Isso significa uma economia de espaços dentro do armazém dos portas-pallets de 10% e também dentro do transporte. Então, eu vou conseguir transportar mais unidades, eu vou conseguir armazenar mais unidades com menos espaço, simplesmente organizando a alocação dessas mercadorias sobre o pallet. Então, é um problema muito interessante, relativamente simples, e que pode trazer significativa melhoria de produtividade e, consequentemente, de custos. Então, é um problema muito importante que é ser considerado dentro dos armazéns. Bom, o manuseio dos materiais é a função comparada juntamente com a estocagem mais importante dentro do armazém. E é muito importante que a gente observe isso, porque ela é de intensiva e repetitiva utilização de mão de obra ou, então, dos equipamentos, no caso do automatizado. Tá? Então, a gente diz que a gente precisa entender muito bem os custos, porque esse manuseio dos materiais, eles vai ter, cada um desses manuseios, cada movimentação do material, ele tem um custo, e que vai ser inserido ao custo total logística dessa cadeia de suprimentos. Então, a gente precisa evitar todo o manuseio considerado desnecessário, ou seja, ele não é necessário, ele não está sendo requerido naquele momento, mas eu estou movimentando porque eu preciso acessar a unidade ao material que eu realmente demando. Então, essas movimentações desnecessárias devem ser tanto quanto possível eliminadas, a não ser que elas compensem outros custos, como, por exemplo, o custo do espaço, tá? Bom, o projeto do manuseio dos materiais, ele visa, então, sempre que possível, reduzir as distâncias percorridas pelos nossos selecionadores,
nossos funcionários, nossos equipamentos. Aumentar o tamanho das unidades manuseadas, então é muito importante que a gente pense em tipos, padronizações. As padronizações sempre ajudam muito na movimentação e na utilização de equipamentos. E as unitizações também, né? As unitizações através de caixas padrões, de paletizações, por exemplo, tá? A buscar sempre que possível a oportunidade de roteirização. Sempre possível porque a roteirização ela depende do nosso equipamento de picking e das nossas padronizações e unitizações. Então, se eu trabalho no armazém em que padronizou, unitizou através de pallets, eu não vou conseguir fazer roteirizações, porque toda vez que o meu equipamento for buscar ou levar um pallet, ele só vai conseguir levar ou buscar apenas uma unidade de carga, que é o pallet. Então, eu não vou conseguir trabalhar com roteirização, porque obviamente a gente vai ir diretamente para aquele endereço e voltar. Quando eu estou trabalhando principalmente no comércio eletrônico, em que a gente tem unidades de encomenda, que são pequenas, unidades individuais daqueles produtos, nós vamos provavelmente ter então um equipamento de picking, né? O equipamento para selecionar os produtos, que ele vai ter uma dimensão que vai comportar um número de produtos maior do que aquela unidade individual. Nesse caso, nós podemos implementar então a oportunidade de roteirização. A maioria dos armazéns ligados à logística tradicional, principalmente quanto mais próximo das fábricas, elas não conseguem trabalhar muito com roteirização porque utilizam muito a unitização de descargas e padronização, que é a mesma capacidade do equipamento. Quanto mais esse armazém está próximo do cliente final, através de atacadistas, varejistas, ou então no comércio eletrônico, então aí nós conseguimos trabalhar mais com roteirização, porque nós vamos estar trabalhando com cargas fracionadas e ou por encomenda, tá? E além disso tudo, quando a gente está fazendo o projeto manuseio, nós estamos interessados também em melhorar a utilização do nosso espaço. Bom, dentro de manuseio, como eu falei para vocês no iniciozinho, a atividade mais importante é a separação dos pedidos, tá? Por quê? Porque ela está ligada diretamente ao nosso cliente, que é o pagante, né, dos nossos processos. Nós precisamos atender os clientes o mais rápido possível, com a maior presteza possível, com o maior percentual de acerto possível. Então, quanto mais a gente fizer nossas atividades rapidamente, com maior produtividade, nós vamos conseguir conferir esse serviço com maior qualidade ao nosso cliente. Então, a gente precisa entender muito bem esse processo de separação de pedidos, tá? Que está dentro de manuseio dos materiais. Bom, no sistema de separação de pedidos, nós temos algumas classificações aqui. Vou passar rapidamente para vocês podem ter depois mais informações, tanto nesse livro, que tem a fonte no meu livro, como no meu livro também tem bastante informação, tá? Bom, então os sistemas de separação de pedidos, eles são ditos como duas categorias principais, os manuais e os mecanizados automatizados. Basicamente, a diferença é que aqui eu falo no manual, onde eu tenho a força direcionadora é humana e aqui a força direcionadora é a máquina. Aqui, obviamente, que no manual a gente também tem a utilização de equipamentos, alguns totalmente manuais, outros mecanizados, porém o emprego do humano é fundamental para que aquilo possa acontecer. Então, eu não tenho processos totalmente automatizados nesse caso, tá? Totalmente mecanizados nesse caso. Então, tenho desde o picker to parts, que vai ser high level, quando nós estamos totalmente com um trabalho manual, na altura do homem, sem utilização de empilhadeiras, com paleteiras manuais, carrinhos estilo supermercado. Low level, quando nós trabalhamos já com low level é o caso que eu falei agora, e high level quando a gente utiliza, por exemplo, empilhadeiras e paleteiras mecanizadas, tá? O Part-to-Picker Systems, já nós temos algumas automações, né? Nós temos sistemas de atribuição e recuperação para a estocagem, mas nesse caso ainda mini-load, que é uma estrutura menor para cargas menores, e para apenas alguma parte do processo e não para toda a armazenagem em si, tá?
O put system é justamente quando eu tenho algumas partes do meu processo automatizadas e outras não. Normalmente quando eu tenho materiais de alto giro, em que eu posso instalar uma estrutura em que eu vou fazer a separação dos pedidos de maneira automatizada, porém alimentada pelo homem, e consorciada com uma parte totalmente manual para os produtos de baixo giro, por exemplo, tá? Aqui no mecanizado, aí eu tenho totalmente mecanizado, tá? Então, os sistemas de robóticas atuais e os sistemas full, ou seja, de atribuição e recuperação dos materiais em estoque totalmente automatizados, tá? Algumas empresas já trabalham assim, como a gente pode exemplificar aqui a Amazon, a Natura, tá? Só que são empresas que têm um giro de estoque muito grande que justifique toda essa implementação. Aqui nós requeremos muitos sistemas computacionais de troca de informação, de endereçamento e controle desses produtos. A maioria das empresas se concentram mais nessa parte, principalmente no Pick-to-Part Systems, que é manual, com ou sem a utilização de empilhadeiras, porque é um sistema em que ele consegue melhor equilibrar bem a flexibilidade da utilização das unidades, do trabalho em si, e com um custo que se equilibra bem com volumes transacionados, tá? Então, a maioria das empresas se concentram ainda assim numa questão de custos e também flexibilidade de operacional. Os sistemas automatizados, eles normalmente requerem um alto nível de padronização das unidades transacionadas, e isso faz com que algumas empresas não consigam implementar eles na sua totalidade. Bom, e dentro dessa separação de pedido nós temos algumas estratégias que podem ser usadas então isoladamente ou em combinação para que a gente possa fazer então essa separação dos pedidos quando chegam as ordens do cliente. O primeiro caso a gente chama de picking by order, que é o discrete picking discreto, é a separação em que eu vou receber uma ordem do cliente, eu vou até a área de estocagem, recuperar todas as unidades que estão nessa ordem do cliente, trago para a área de expedição e assim a gente vai então repassar para a parte do transporte. A Wave Picking, ela faz um sistema muito similar a isso, só que em vez de observar cada ordem individual do cliente, eu vou observar a ordem do transporte. Porque pode acontecer no nosso dia a dia que haja uma organização associada ao transporte que confiram, por exemplo, eu levar partes de um pedido de um cliente naquela carga e a outra parte daquele pedido do cliente em uma outra carga e por aí vai as várias combinações possíveis para que a gente possa unitizar o transporte. Então, no Wave Picking, a gente tem uma preocupação em unitização do transporte, para que a gente possa economizar, então, nesse veículo. Então, nós vamos falar que nós vamos ter a janela temporal associada ao transporte e nós vamos pegar e coletar as unidades dentro do armazém que está relacionada, então, a essa nossa expedição, tá? A ideia é basicamente a mesma, só que em vez de eu ter a ordem do cliente especificamente, eu tenho a ordem associada ao transporte, que pode coincidir com as ordens de um cliente ou não. O batch picking é a separação de pedidos por lote. Então, aqui nós vamos formar lotes de clientes, nós vamos aguardar uma janelinha temporal, vamos ver quais são os produtos, os materiais que são requeridos nas diferentes ordens dos clientes e nós vamos buscar eles de uma vez só. Isso é muito interessante nas empresas que não trabalham com a exigência dos pedidos, por exemplo, fechados. Então, algumas empresas, elas trabalham da seguinte forma. O cliente ele tem que pedir em unidades padrão, ou seja, se eu tenho unidade padrão pallet, só pode pedir pallets fechados. Então, a gente vai ter o Distract Picking ou Wave Picking tranquilamente. As empresas em que permitem que os clientes peçam unidades menores, fragmentadas, ou até mesmo no comércio eletrônico que trabalha com encomenda, então vai acontecer que nas ordens dos clientes nós vamos ter quantidades que que individualmente são menores do que a unidade estocada, por exemplo, um pallet, poderia ser uma caixa também, dependendo da unidade de carga que a empresa está trabalhando. E aí nós vamos unir esses pedidos e vamos até a área de estocagem pegar de uma única viagem,
tá? Isso faz com que a gente vá transacionar o pickers, né? Os nossos selecionadores vão andar menos na unidade de estocagem. Porém, o grande problema desse estilo é que a gente vai ter alguns esforços adicionais na hora que chega na área de expedição para separar entre as ordens dos clientes. Além disso, nós temos o probleminha de decisão qual é o tempo que a gente vai aguardar de chegada dessas ordens para que a gente possa fazer essa captura por lotes. Então, dependendo da empresa, isso é tranquilo, porque a gente pode trabalhar num dia as ordens para que sejam recuperadas no dia seguinte, mas para alguns outros sistemas isso é muito complicado, principalmente comércio eletrônico, para fazer esse aguardo, qual seria esse tempinho que a gente vai aguardar as ordens dos clientes para formar os lotes. Então isso pode ser bastante complexo em alguns casos. Além desse serviço adicional, de quando chegar na área de estocagem, a gente precisar fazer a separação desses produtos nas diferentes ordens. Isso faz com que, principalmente quando eu estou trabalhando com um sistema manual, haja probabilidade de erros, tá? Então o ser humano ele está muito propenso a cometer erros nesse momento. Para que a gente possa então melhorar a utilização desse sistema, nós precisamos utilizar algum tipo de mecanismo que nos ajude a fazer esse controle, né? A leitura de código de barra, por exemplo. Okay? O zoning picking ele vai então dividir a nossa área de armazenagem em zonas, tá? E cada zona vai ficar atribuída a alguns funcionários, alguns mãos de obras. E aí, quando chegar uma ordem do cliente, a gente vai dividir essa ordem pelas zonas e aí os pickers que estão naquela zona, eles vão recuperar os produtos apenas as que estão na sua zona. É interessante, principalmente quando a gente está trabalhando com uma localização dos produtos de forma discreta, em que os pickers, eles se familiarizam tanto com a localização daqueles produtos, em que eles fazem aquele procedimento de uma forma muito mais ágil, além de ter uma área bem menor para andar, então isso faz com que eles tenham uma menor fadiga. O grande problema é você fazer o equilíbrio da força de trabalho entre as zonas. Então, pode acontecer de algumas zonas os funcionários ficarem trabalhando muito sobrecarregados e outras, os funcionários não terem muito serviço para fazer. Essa separação, ela é bem complexa de ser feita, então, o que faz com que muitas vezes se inviabilize. Na prática, o que muitas empresas fazem são algumas combinações dessas técnicas, tá? Então, eu posso ter, por exemplo, um zoneamento numa área de fragmentados, onde eu trabalho, então, quando eu tenho despaletizações para atender cargas menores, trabalhar com distress picking apenas na área de semi-permanentes, ou seja, onde eu deixo armazenados os meus pallets completos e por aí vai. Então, a empresa pode fazer uma combinação dessas técnicas dentro do armazém, a depender do que está acontecendo naquele momento em que está sendo feita a tomada de decisão. Bom, como eu mencionei para vocês, o roteamento é uma técnica muito interessante, porém ela só vai ser possível quando o nosso equipamento de picking, de coleta, ele tem uma capacidade superior ao tamanho das unidades que nós vamos recuperar no estoque, tá? Então, sempre que possível é interessante a utilização, embora que em alguns casos elas sejam complexas, quando nós não temos algum sistema para nos ajudar. Então, normalmente, o que acontece é que é adotado algum tipo de heurística, aqui vocês têm alguns exemplos, que vão ser utilizados de maneira intuitiva, assim como a gente faz quando a gente vai no supermercado, né, fazer a compra do mês, nós sempre seguimos algum tipo de critério. Então, é interessante que o armazém defina esse critério, mesmo que seja uma heurística bem tradicional, sem preocupação com otimização, tá? Para que a gente possa garantir um fluxo adequado desses pickers e evitar principalmente acidentes, tá? Quando a gente está trabalhando num ambiente em que tem principalmente manuseio manual consorciado com o uso de empilhadeiras, a gente tem que tomar muito cuidado para evitar acidentes. Então, é importante que a gente defina uma regra para que aconteça aquele fluxo, para que a gente evite, então, acidentes e tenha a produtividade garantida. Quando nós podemos investir mais, ou seja, a empresa de grande porte tem dinheiro para investir, nós podemos, então, optar por um sistema computacional que possa então nos ajudar na definição de uma rota ótima para cada uma das situações, tá?
E aí é muito interessante, principalmente no comércio eletrônico, em que a gente trabalha com unidades individuais, em que a gente consegue facilmente capturar, né, esses materiais na mesma viagem. Bom, por fim aqui, nós precisamos definir a melhor localidade de cada item dentro do armazém. Tá? Então, a eficiência de toda movimentação da armazenagem, a utilização do espaço vai depender do layout das mercadorias dentro do armazém. Nós temos três sistemas básicos para ser feito isso, que é a localização dedicada, a variável e a baseada em classes. A fixa dedicada é quando a gente pré-define um lugar específico para cada tipo de mercadoria que nós temos dentro do armazém, tá? Como vantagem, quando a gente faz isso, é que os nossos selecionadores, nossos mão de obras, eles se familiarizam muito com a localidade. Então, eles já sabem exatamente onde está o produto, vão ter muita facilidade em buscar. Isso ajuda bastante também na gestão de estoque, principalmente quando a gente não está utilizando nenhum sistema robusto para... um sistema computacional robusto para acompanhar essas nossas operações. Então, em pequenas e médias empresas é muito interessante, porque a gente consegue, então, ter a visualização do nível de estoque, porque só está naquele exato local, tá? Porém, nós vamos ter uma utilização do espaço de armazenagem não tão boa, porque eu vou ter que deixar aquele espaço vazio quando aquelas unidades, quando aquele produto não estiver lá, tá? Por quê? Porque ele está dedicado àquele material específico, nenhum outro deve ser colocado lá. Na variável, a compreensão é justamente o contrário. Qualquer lugar vazio vai ser um potencial utilizado para alocar os produtos que estão chegando, tá? O grande problema disso é que nós não vamos conseguir nos acostumar, nós nunca vamos saber exatamente onde está. Isso faz com que nós tenhamos que ter obrigatoriamente um sistema computacional que nos ajude no endereçamento correto desses produtos, tá? Então, pequenas e médias empresas normalmente têm dificuldade com esse sistema, justamente porque não tem o capital necessário para o investimento nesse sistema. Contudo, ele é muito utilizado principalmente quando a gente tem restrição do espaço. Então, como a gente não precisa deixar espaços reservados para nenhum produto, nós conseguimos utilizar o menor espaço. Isso tanto vai ser verdadeiro sempre que nós tivermos produtos, materiais em que eles têm chegadas em momentos diferentes. Por exemplo, um armazém ligado à produção, em que trabalha com produção em lote, então eles vão ter picos de necessidades de espaço dos diferentes materiais em momentos distintos. Então, isso faz com que, se eu uso a dedicada, eu vou ter bastante espaços vazios que são necessários serem guardados para que sejam utilizados no momento de pico da chegada desse lote. Porém, ao passar do tempo, esses locais vão ficar vazios porque eu estou, na verdade, produzindo outro lote de outro produto. Então, a variável nesses casos, ela confere uma melhor utilização do espaço. Porém, ela é mais complexa porque a gente não tem o auxílio visual para o controle de estoque, para a retirada desses materiais, tá? Então, a gente vai requerer um sistema que nos facilite nesse sentido, tá? O baseado em classe, eles tentam fazer uma certa mistura dos dois interiores, tentando pegar um pouquinho dos benefícios da dedicada e um pouquinho dos benefícios da variável. Então, aqui a gente vai utilizar algum tipo de regra que nos permite formar classes de produtos. Essas regras podem ser desde familiaridade entre os produtos até alguma regra matemática de otimização. E aí nós vamos formando essas classes, nós vamos definir uma posição fixa dentro do armazém para cada classe e dentro da classe nós podemos localizar os produtos de forma totalmente variável. Então, quando eu estou, por exemplo, com materiais que estão dentro da mesma classe, que eles têm picos de necessidade de espaço em momentos diferentes, nós vamos conseguir automaticamente diminuir a necessidade de espaço total para armazenar daquela classe. Então, isso faz com que a gente também utilize um pouco melhor o espaço da armazenagem. O baseado em classes, muitas empresas utilizam, então, em consórcio também com a gestão dos estoques, através da curva ABC. Então, se eu utilizo, por exemplo, como critério o giro de estoque para a definição das classes, e aí eu faço a localização dentro do armazém com base nisso, então, formo classes de produtos baseados no giro de estoque com a curva ABC,
faço essa localização dentro do armazém, eu consigo, além de melhorar a localização dos produtos dentro do armazém, eu também consigo utilizar essa mesma localidade, essa mesma classificação para a nossa gestão de estoque. Então, a gente consegue atrelar um problema de localização de mercadorias físicas dentro do armazém com a gestão dos estoques, a gestão de inventários. Então, é muito utilizado por esse duplo benefício dessa forma de política, tá? A escolha vai depender das características da estrutura física do armazém, dos custos de armazenagem e das características dos materiais. Para garantir a otimização, a gente precisa utilizar, obviamente, cálculos matemáticos e que a gente possa, então, a partir de um histórico da empresa, definir alguns cenários e verificar isso. Na prática, a maioria das empresas optam por regras mais heurísticas, como, por exemplo, utilização do título de estoque, curva ABC e benefícios através da baseamento em classes. Bom, no meu livro vocês podem utilizar esse sisteminha aqui de decisão, em que vocês vão observar algumas características que vão ajudar vocês a escolher qual é o sistema de armazenagem mais interessante, tá? Isso aqui não é uma regra absoluta, mas ela vai ajudar a direcionar o pensamento de vocês para a escolha do melhor política de estocagem. Tá? E aí lá vocês podem olhar esse fluxo com mais atenção e qualquer dúvida vocês podem me contactar, estarei à disposição. Bom, então aqui mais uma vez para que vocês possam pegar os meus contatos e que vocês possam aqui pegar o nosso linkzinho para o livro e mais uma vez deixar claro que vocês podem entrar em contato sempre que precisarem. Obrigada por estarem aqui até esse momento.